Então, boa noite a todos, a todas. É com grande alegria que nós estamos aqui na telinha do aplicativo Zoom para ouvirmos mais, né, um estudo falando sobre o curso de oratória espírita, hoje com grande alegria, não que as outras vezes não tivemos alegria, né, mas com o nosso irmão Eduardo, lá do Centro Espírita Luz e Verdade de Campo Grande, Rio de Janeiro. Eduardo é um dos elaboradores desta apostila que nós utilizamos aí no curso de oratória. E hoje, então, ele está fazendo a culminância, né, um apanhado de tudo aquilo que foi, né, abordado aqui ao longo dos nossos encontros, tá? Então, é um momento que nós estamos, né, finalizando a parte teórica com grande alegria, tá? É com grande alegria que estamos recebendo todos vocês, tá? O nosso irmão Eduardo, tá? É palestrante espírita, é divulgador, é escritor espírita, tá? Ele já esteve aqui, já trouxe o seu livro. A gente, inclusive, já usou o livro dele nas dinâmicas aqui do Fraternal. Enfim, tá? Então, nós vamos pedir na dinâmica de hoje a nossa irmã Janice Sampaio. Janice também é a presidente do centro, da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Você conhece, Eduardo Lumiar? Não, nunca fui, nunca tive esse É isso prazer. aí. Então, um dia que ela te chamar para falar, é um lugarzinho maravilhoso, tá? Mas tem que vir de dia para passear lá, tá? Com o maior prazer. Nossa irmã Janice vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Na sequência, a Yara fará a nossa prece inicial e finalizaremos com a prece, né, do nosso irmão Leandro Loubach, tá? Então, vamos. E quem não for, né, participar desse primeiro momento, por favor, colocar, né, no modo, né, de desligar os seus microfones para que não haja nenhuma interferência. Não sei se Eduardo, no final do encontro, vai dar algum espaço para tirar dúvida, essas coisas, né? A dinâmica vai correr por conta dele. Então, Janice, é com você. Boa noite a todos, me ouvem bem? Então, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico, ditado por Emmanuel. Lição 52: Perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Anotado por Paulo na primeira carta aos Coríntios. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esses venenosos processos de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo
os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Muita paz. Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, estamos aqui mais uma vez reunidos para uma noite de estudos e pedimos, Senhor, que sejamos abençoados com os conhecimentos que teremos hoje. Pedimos que intua o nosso irmão Eduardo, para que ele consiga passar para a gente tudo aquilo que ele preparou e que a gente possa aproveitar ao máximo. Assim, Senhor, um coração cheio de gratidão por mais essa oportunidade de estudo, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos, dando graças a Deus e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nosso irmão Eduardo, agora a palavra é com você, tá, meu irmão? Gratidão, né, antes de tudo, pela sua boa vontade, por seu carisma, sua simpatia, por estar aqui compartilhando os frutos dos seus estudos, tá? Então, à vontade, que Deus te abençoe. Bom, boa noite a todos. Todo mundo me ouve bem? Tá todo mundo me ouvindo legal? Tá ok, bacana. Bom, primeiramente agradecer a vocês pelo convite. Para mim é sempre um privilégio, uma alegria enorme estar com todos vocês. Estou com saudade de subir a serra para dar um abraço, um beijo em todo mundo, tá bom? Então, agradecer a oportunidade, sempre uma alegria muito grande. Vocês são maravilhosos. Nós vamos, conforme o Francisco solicitou, que fizesse um apanhado geral, né, da nossa apostila, com comentários a respeito dessa questão do encontro de expositores, treinamento de expositores, enfim, que sempre tem reflexões que são importantes, algumas coisas são básicas, né, que não tem como mudar, igual quando a gente estuda sobre o passe, sobre atendimento fraterno, sobre mediunidade, algumas coisas não mudam, né, tem coisas que é o alicerce que sempre precisa ser lembrado. E já tem outras coisas que vão surgindo ao longo do tempo, certos progressos, certas coisas que vão, enfim, surgindo com o progresso da humanidade e a gente então vai inserindo nos nossos debates das casas espíritas, né, nas nossas atividades. Então, todo conhecimento é sempre muito bem-vindo e é um privilégio poder estar aqui com vocês. Com relação à dinâmica que o Francisco comentou, eu acho que a gente pode deixar aberto para participar, meu amigo, se você concordar, a qualquer momento, porque de repente fica até mais dinâmico a qualquer momento que alguém queira falar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Para soltar o microfone e tudo, tá bom? Pode ser assim? Falou, querido, a dinâmica corre por sua conta, tá, Eduardo? Foi uma Ah, então sugestão que eu beleza. fiz de você, e aí você, tá, pode usar à vontade. Tá ok, combinado. Então, pessoal, vamos combinar assim. Eu vou desenvolvendo o conteúdo da apostila de forma resumida, né, de forma enxuta, por causa do tempo, e a qualquer momento que alguém queira fazer qualquer comentário, ou para perguntar, ou para acrescentar uma informação, uma opinião, uma ideia, sinta-se à vontade, tá? A qualquer momento, para a gente, enfim, tornar bem participativo, tá bom? Então vamos lá. Esse trabalho de exposição doutrinária, de palestra pública na Casa Espírita, é um trabalho maravilhoso e é um trabalho de muita responsabilidade, que na verdade todo trabalho na Casa Espírita ele é de muita responsabilidade, então a responsabilidade nunca deve nos afastar, não devemos ter medo da responsabilidade, né? Então, é um trabalho de responsabilidade, assim como todos os outros, mas ao mesmo tempo é um trabalho mais simples do que se imagina, que muitas pessoas às vezes se afastam com aquele medo natural, aquele receio de falar em público, aquela preocupação, mas em verdade, com treinamento e com dedicação, todo mundo consegue desempenhar qualquer tarefa, desde que a pessoa se prepare para tal. Desde que a gente, claro, algumas pessoas vão ter facilidade para uma coisa do que para outras, algumas pessoas têm mais talento para uma área do que para outra, isso tudo é natural na vida. Então, aqueles que já têm uma facilidade maior, óbvio que vão aprender muito mais rápido. Mas mesmo aqueles que não têm
nenhuma aptidão, podem desenvolver essa competência através da dedicação, através do seu esforço, e isso vale para todo e qualquer trabalho, ok? Então, assim, é sempre importante aqueles que podem e que desejam, que gostam, aprenderem esse processo, até porque estudar sobre oratória, ler sobre a questão da retórica, que é o outro termo também utilizado para a oratória, ler e aprender sobre essa questão, não quer dizer apenas que nós vamos falar em público, que nós vamos fazer uma palestra na casa espírita. Não é só isso. Isso é só uma das vertentes da proposta da oratória, da proposta da retórica. Na verdade, a proposta de oratória como um todo é melhorar a nossa capacidade de comunicação. E comunicação todos nós fazemos. Palestra pública nem todos fazem, mas comunicar, todo mundo se comunica. A pessoa que coordena um grupo de estudo, ela está fazendo uma exposição verbal, embora ela não perceba. A pessoa que dialoga no meio de um grupo, está ali com 5, 6 amigos, você está fazendo uma exposição verbal. A pessoa que trabalha com o público, que trabalha no comércio, que tem que conversar com as pessoas, o tempo todo está fazendo uma exposição verbal. Então, a oratória, a exposição verbal, a retórica, é muito importante não apenas para a pessoa dar palestras em público, para proferir discursos em público, para isso também, claro, mas ela é útil, esse conhecimento é útil em toda e qualquer apresentação verbal, em toda e qualquer comunicação, tá? Porque a capacidade de comunicação, ela é fundamental na nossa vida. Quem se comunica bem tem muito mais chance de se dar bem na vida, muito mais, tá? Se nós olharmos, por exemplo, os melhores professores não são necessariamente os que têm mais conhecimento, são os que se comunicam melhor. Todo mundo aqui na escola, na faculdade, enfim, nos estudos que já teve ao longo da vida, já deve ter percebido isso. Tem professores que sabem muito, mas não conseguem ensinar muito bem. Não tem uma didática tão boa, embora tenham muito conhecimento. E outros que às vezes têm um pouco menos conhecimentos, mas têm uma capacidade de comunicação brilhante. Então, o melhor professor não é o que tem mais conhecimento, é o que se comunica. Embora o conhecimento, quanto mais, melhor. Não estou diminuindo a importância do conhecimento. O conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Apenas estamos dizendo que a capacidade de comunicação é fundamental. Porque eu ter muito conhecimento e não saber comunicar aquele conhecimento, ele perde muito do valor. E isso vale para todas as profissões. Por exemplo, o melhor advogado não é o que tem mais conhecimento, é aquele que se comunica melhor. Aquele advogado que melhor se comportar diante de um júri, na defesa da sua causa, etc., ele vai sair vitorioso. Às vezes tem até menos conhecimento do que o seu adversário, mas ele, devido a se comunicar melhor, ele então consegue, às vezes, mais êxito. Então, isso vai salientar a importância da capacidade de comunicação e da oratória como um todo, tá? A oratória, ou a retórica, repito, que é a mesma coisa, ela atravessa ao longo dos séculos e dos milênios sendo multi-estudo, porque sempre foi uma ferramenta de divulgação de ideias. A palavra sempre foi uma ferramenta de divulgação de ideias, de construção das coisas no mundo, sabe, de mobilização de multidões. Tanto que a palavra falada sempre foi o meio de comunicação mais direto que o ser humano utilizou. Que nós temos várias maneiras de se utilizar a palavra escrita, por exemplo. Há várias formas de comunicação, mas a palavra falada, a comunicação verbal, é a ferramenta mais direta de comunicação que existe na humanidade, tá? Então, essa capacidade, ela atravessa os séculos. E sempre que, desde que o homem é homem, desde que existe o ser humano no mundo, essa faculdade ela é capaz de mobilizar pessoas. Por isso que se estuda desde sempre esse poder. Tem obras maravilhosas. Atualmente existem milhares de obras sobre oratória, mas se nós olharmos até na antiguidade, antes mesmo de Jesus, os filósofos da Grécia Antiga, eles já falavam a respeito da capacidade de falar em público e da importância desse procedimento. Por exemplo, tem um livro famoso de Aristóteles chamado Retórica, aonde ele coloca exatamente fundamentos a respeito da importância da retórica, como que a comunicação em público, a divulgação de ideias de uma forma bem feita, colabora para a expansão dessas mesmas ideias.
Esse livro Retórica de Aristóteles, ele é muito interessante e ele fala sobre várias ferramentas, várias nuances, e ele comenta que a retórica, a boa retórica, tem 3 pilares, que em 3 termos gregos seriam o patos, ethos e logos. Essas 3 expressões, na concepção de Aristóteles, ele diz que patos é o apelo emocional, trazendo para a nossa tradução aqui. É um termo grego que significa o apelo emocional. Ou seja, o bom orador ele tem que trabalhar também a emoção da plateia. Ele não pode falar como um robô e a plateia assistir como um robô. Ele tem que envolver a plateia emocionalmente. Quanto mais envolve emocionalmente, mais efeito terá. Reparem que aquilo que nos comove, aquilo que nos impressiona, nós gravamos mais. Quando nós vivemos momentos de mais emoção, de mais sensibilidade, aquilo nós marca mais mentalmente. Então, ele se preocupava com isso. Esse lado que ele chamou, que o termo ele utilizou, patos, é o que pode ter outras pronúncias, né, por causa da tradução, mas é assim que se escreve, é exatamente esse apelo emocional que o orador deve ter. O segundo termo que ele se refere, ethos, é a autoridade daquele que prega, daquele que fala, o caráter daquele que está falando. Quem fala tem que ter autoridade, tem que dar exemplo, tem que ter caráter para falar aquilo que está falando. Porque se a pessoa não é exemplo daquilo que ela prega, obviamente que as suas palavras perdem o valor. E isso é, na nossa doutrina, então, é sempre falado, multiplicado, fortalecido isso, né? De que nós temos que nos esforçar para ser sempre um exemplo daquilo que estamos pregando. E o terceiro exemplo que ele cita aqui é logos. Esse termo logos, traduzindo, ele é um dos pilares, esse é o terceiro pilar da proposta de Aristóteles, onde ele diz que o logos é exatamente a argumentação lógica. Toda boa palestra, toda boa apresentação em público tem que ter uma argumentação lógica para firmar a atenção das pessoas e para poder convencer as pessoas que aquilo que está sendo dito é a realidade. Eu tenho que convencer as pessoas de que aquilo que está sendo dito é a realidade. Então, esses 3 pontos são fundamentais para uma boa oratória. O apelo emocional, a autoridade de quem prega, o caráter de quem prega, e esse último que me fugiu agora, a argumentação lógica, é o terceiro pilar que Aristóteles se refere. Esses 3 pilares são fundamentais para uma boa oratória. E isso Aristóteles já falava há mais de 2000 anos, antes de Jesus. E tudo veio, então, obviamente, progredindo ao longo desses séculos inteiros. Então, sempre foi ferramenta de estudo para toda a humanidade, na filosofia, na ciência, na religião, sempre foi ferramenta de estudo a proposta da oratória. E na casa espírita, ela tem uma importância fundamental. Tanto que Jesus, quando nós olhamos a vida de nosso Senhor, ele não deixou nada por escrito. Não tem nada escrito sobre que Jesus tenha feito de próprio punho. Tudo que se tem sobre Jesus, ele falou. Ele falou, ele ensinou, ele fez naturalmente, ele exemplificou. Mas em termos de palavras, ele falou e ensinou, mas ele não escreveu. E mesmo assim, ele apenas falando, as suas palavras ficaram para a eternidade. Veja o poder da oratória e não precisa nem dizer que nosso Senhor foi o maior orador que o mundo jamais conheceu, porque ele, sem escrever nada, numa época que não tinha tantos registros, com poucos anos de vida, porque foram só 3 anos de vida pública, tudo que ele falou foi tão impactante que foi registrado pelos apóstolos depois e ficou para a posteridade, para ver a importância e a grandeza que a oratória tem, um homem que somente pregou e as suas palavras transformaram a humanidade. E então aí nós vemos como que a importância da oratória na religião, trazendo para a nossa realidade na casa espírita. Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, nós vamos ver que grandes oradores fizeram parte da trajetória cristã. Allan Kardec foi um grande orador, João Russe foi um grande orador, Joana d'Arc foi uma grande oradora, grandes homens e mulheres de todos os tempos que faziam discursos maravilhosos e exatamente por isso a sua mensagem contagiava
a todos. E então, obviamente, o, o que acontece? As pessoas têm uma escrita das mais variadas formas, mas normalmente o primeiro contato que tem é através da palestra pública, é através da pregação na reunião pública. E se a palestra, obviamente, não for boa, não for bem feita, não for atrativa, é natural que as pessoas, obviamente, enfim, não se animem a retornar, ou pelo menos, mesmo que retornem, elas não vão ficar com aquela boa primeira impressão. E nós precisamos sempre causar uma boa primeira impressão. Existe um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Todos nós já ouvimos esse ditado. E nós só temos uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão, porque é a primeira. Então nós só temos uma oportunidade de causar uma primeira impressão. Ninguém tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Podemos, numa segunda oportunidade, fazer melhor do que a primeira, mas a primeira impressão é uma vez só. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado. Claro que nenhum de nós é perfeito, ninguém vai fazer nada catedrático, nenhum de nós é especialista em nada, mas nós temos que nos esforçar para transmitir um conteúdo bom, um conteúdo fiel à mensagem da doutrina. Nenhum de nós é catedrático, ninguém tem que usar palavras super complicadas para explicar aquilo que é simples, mas, enfim, devemos procurar, com fidelidade, com dedicação, transmitir de forma clara, de forma que as pessoas entendam aquilo que nós estamos falando. Então, o mais importante de tudo é isso, que as pessoas entendam aquilo que nós estamos falando. Eu posso falar um monte de coisa muito bonita e a plateia sair e não tirar proveito nenhum. Não vai ter adianto de nada. As pessoas vão dizer, o que você achou da palestra hoje? O orador é muito inteligente. Mas o que ele falou? Não, não sei, eu não entendi muito bem, não, mas deu para ver que ele é muito inteligente. A palestra não atingiu o objetivo. Só atinge o objetivo quando as pessoas levam algo de bom para casa. Quando a pessoa se sente consolada, se sente fortalecida, ela sai dali mais alegre, mais esperançosa, mais, enfim, motivada para viver, para realizar coisas. Aí sim a palestra atingiu o objetivo, quando o público consegue tirar coisas boas da nossa palestra. Tá bom? Então, dito isso, para a gente poder atingir esse objetivo de coisas boas, do público retirar coisas boas e levarmos a mensagem de Jesus na palestra, que é o objetivo primordial, a palestra espírita, ela é primordial que se fale de Jesus e que se fale de Allan Kardec, seja qual for o tema que estejamos abordando. Tanto nós podemos abordar temas do Evangelho, como humildade, caridade, simplicidade, como podemos abordar temas polêmicos, como aborto e outros mais, eutanásia, como podemos abordar temas científicos, como, enfim, criogenia, como uma série de outros que a gente pode. Todos eles podem ser abordados na casa espírita. Claro que vamos prestigiar sempre as temáticas do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Vamos prestigiar sempre. Mas outros temas também podem ser colocados, de que a pessoa que vai abordar, aborde de acordo com a doutrina espírita. Isso parece uma coisa óbvia. Ela pode estar pensando, Eduardo, claro que a pessoa tem que falar à luz do espiritismo. Sim, mas é algo óbvio, mas que a gente gosta sempre de lembrar. Eu gosto sempre de lembrar, porque alguns companheiros, às vezes, se esquecem de falar da doutrina. E, às vezes, a palestra é até boa. Não estou dizendo que a palestra seja ruim, mas, às vezes, a pessoa faz uma palestra motivacional, mas não fala de Jesus, não fala de Kardec, não fala dos princípios espíritas, não fala de reencarnação, não fala da imortalidade da alma, não fala dos princípios espíritas. Então foi uma palestra boa, mas não falou da nossa doutrina. É como se nós assistíssemos uma palestra de um orador qualquer, de um coach, por exemplo, de um orador desses que tem muito na internet, que fala sobre persistência, fala sobre o mundo empresarial, fala sobre perseverança, fala sobre enfim, crescimento na vida, sobre uma série de coisas, sobre crescimento profissional. São palestras boas que esse pessoal faz. Mas na casa espírita, nós temos que falar sempre enfocando a proposta da doutrina, que é falar de Jesus e de Allan Kardec. Então, se eu passo uma palestra inteira, se alguém me pede para falar, por exemplo, sobre motivação, eu posso falar sobre a motivação na casa espírita, ou sobre o medo, ou sobre a ansiedade. Alguém me deu um tema, ansiedade, por exemplo.
Eu posso abordar a ansiedade na casa espírita? Posso, devo, é um tema maravilhoso. Mas aquele que vai abordar tem que falar de acordo com a doutrina. Porque se a pessoa só vai falar de ansiedade, estou pegando o exemplo de ansiedade, mas pode-se falar, pode usar esse exemplo para qualquer outra temática. E a pessoa fala de ansiedade, ela pega um livro de um psicólogo, outro livro de um outro psiquiatra, um exemplo de um estudioso da área tal, aí pega um livro lá de um Daniel Goleman da vida, de um Augusto Cury. Não tem problema nenhum pegar bibliografia que não seja espírita, não tem problema nenhum. Mas não pode ficar preso só a elas. Então, eu posso citar um exemplo de escritores que não são espíritas? Posso. Mas eu tenho que enfocar o lado espírita. Então, se eu vou falar de ansiedade, eu quero pegar alguns desses escritores que eu gosto, ok. Mas aí, logo depois, eu vou falar de Joana de Ângeles, eu vou falar do Livro dos Espíritos, eu vou falar do Evangelho de Jesus. O que o Evangelho tem a me ensinar para corrigir o problema da ansiedade? E sim, se eu passo a palestra toda só falando de escritores do dia a dia, psicólogos normais do dia a dia, e não falo nada da doutrina, a palestra não atingiu o seu objetivo, porque não foi uma palestra espírita. A palestra, para ser espírita, nós temos que falar dos princípios da nossa doutrina. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui, meus amigos? Sintam-se à vontade, por favor. Eu quero. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a câmera. Então, muito pertinente tudo que você está falando. E quando você fala em temas mais complexos, como criogenia, entre outros, eu vejo que não são temas para se levar numa reunião pública, principalmente se for de curta duração. Porque são temas que, por mais que a pessoa domine, ela vai levar mais dúvida do que consolo e esclarecimento, que é o Uhum, objetivo de uma palestra pública, né? Eu acho que existem temas complexos que a gente pode levar assim numa casa espírita, mas dentro de um seminário, dentro de uma outra proposta, uhum, né? Era só isso que eu queria uhum. colocar. Porque eu vejo, às vezes, pessoas que levam um tema num tempo curto e as pessoas não compreendem, e ela não consegue fazer que aquele conhecimento agregue positivamente para aquele público. Uhum. Sim, não, perfeito, perfeita observação. Eu que citei criogenia foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça, poderia dar outros exemplos, né? Tem alguns assuntos que não precisa ir para reunião pública, realmente pode ir para um grupo de estudo, se a pessoa quiser debater, os grupos, os ESDs, os grupos de estudo estão aí para isso, os seminários, como Sim. a senhora comentou, que aí tem mais tempo, abordagem, numa Outro reunião dia, pública. um orador abordou fluido vital numa palestra. Ele ficou meia hora em outros temas, não entrou em fluido vital, e depois, no restante dos 10 minutos que faltavam, ele falou de uma forma que não explicou absolutamente nada. Várias pessoas me mandando mensagem depois, falando que não tinham entendido nada e que o pouco que sabiam de fluido vital tinham deixado de saber. Então, né? A gente tem que ver, Uhum, quando for abordar um tema, se é adequado para aquele tempo, para aquele público, porque, principalmente os novatos, nós temos tanta coisa para falar evangélica, dentro do uhum, Evangelho de Jesus, dentro dos princípios da doutrina, dentro do livro dos Espíritos, e às vezes, por vaidade, o orador quer trazer temas que às vezes nem ele mesmo domina, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que a doutrina espírita, a tribuna espírita, é para consolar e esclarecer. sim, exatamente. Então, assim, é o critério, a avaliação que cada casa vai fazer, né? Realmente, alguns temas não cabe ir para reunião pública. Aqui na nossa casa, por exemplo, como a gente faz nas nossas reuniões, nas palestras públicas, né? A gente segue o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Uma semana o Livro dos Espíritos, outro Evangelho. Outro Livro dos Espíritos e o Evangelho. E intercala um tema extra uma vez por mês, por exemplo, a gente bota um tema extra. A gente vai seguindo livros espíritos, livro evangelho, intercala um tema extra. O tema extra pode ser um tema de atualidade, medo, ansiedade, depressão, vida e obra de Bezerra de Menezes, enfim, intercala com um tema extra. Nós fazemos assim. Mas mesmo essa sequência do livro dos espíritos e do evangelho, tem alguns temas que nós pulamos. Por exemplo, chega no livro dos espíritos, quando vai falar sobre metempsicose, a gente não bota uma palestra pública com o tema metempsicose. É melhor você falar sobre reencarnação do que falar sobre metempsicose.
né? Então, a gente segue esse critério, mas procurando fazer essas adaptações, exatamente porque na reunião pública tem pessoas experientes, mas tem pessoas chegando agora, né? E também nem todo orador se adapta com todos os temas. Tem um orador que é muito bom para um tema, para outro, às vezes não vai ser tão bom assim. Então, alguns temas realmente é interessante deixar para outras situações. Até porque o objetivo maior da reunião pública é consolar, né? É levar a mensagem da doutrina para as pessoas. Vai, meu amigo. Oi, boa noite a todos. É interessante, né, essa conectividade com, por exemplo, com as ciências. Eu procuro muitas vezes trazer, por exemplo, um tema doutrinário, seja evangélico ou apenas ou em conceitos espíritas da doutrina, e fazer algumas referências na ciência que a gente tem hoje, né? A epigenética, por exemplo, né? Então a gente pode trazer como referência, mas o cerne da questão é a doutrina, são os conceitos doutrinários e o evangelho. A gente pode fazer uma ponte, uma conexão com as ciências atuais, é muito válido isso. Mas sempre tendo isso como complementar, como elo, as pessoas acompanharem, verem como é atual a nossa doutrina, o que o Jesus falou sempre é atual nas nossas vidas, né? Acho que é por aí. Sim, perfeito, exatamente, porque foi o que eu citei, nós podemos citar questões atuais, pensamentos, outras obras que até não são espíritas, ou pensadores que às vezes não são espíritas, não podemos citar, não tem problema nenhum. Agora, ter sempre esse cuidado de enfocar o lado doutrinário. Se nós lermos, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles, a série psicológica da Joana, nós vamos ver que ali ela fala de Jung, fala de Freud, fala de Adler, fala de tantos psicólogos, pesquisadores, mas ela sempre parte logo depois dela citar, ela parte para uma visão espírita. Ela fala da reencarnação, ela fala de Jesus, em todas as obras dela, da imortalidade, fala de Kardec. Então ela cita pensadores e depois puxa para a doutrina. Então, assim, ter esse cuidado. Não é que a pessoa não possa citar obras ou pensadores que não são espíritas, pode citar, mas não pode ficar só neles. Tem que fortalecer o lado doutrinário, que é o que as pessoas mais precisam ouvir. Falar de Jesus e de Kardec. Por isso que eu sempre fortaleço isso, eu gosto de falar isso quando a gente faz esse trabalho, que assim, a palestra espírita nós temos que falar de Jesus e de Kardec. Pode citar outros exemplos de outras obras, pensadores, pode uma coxa de retalhos para ter exemplos, ok, não tem problema nenhum, desde que sejam pertinentes ao assunto, não tem problema nenhum. Mas tem que fortalecer a Jesus, a Allan Kardec, tem que fortalecer isso. Senão a palestra não é espírita. Se a gente não fala da doutrina espírita, a palestra não é espírita. Pode ser uma palestra interessante, mas não vai ser uma palestra espírita. É como a gente assistir uma palestra, por exemplo, de algum orador da atualidade. Se a gente olhar, por exemplo, um Mário Sérgio Cortella, por exemplo. Todo mundo aqui deve conhecer o Cortella, que é um filósofo atual, tem muitas palestras dele no YouTube. As palestras dele são ótimas. Fala de filosofia, comportamento humano. São ótimas palestras dele, não são palestras espíritas. Porque ele fala de filosofia, ele fala de educação, fala de honestidade, fala de motivação, fala de coisas muito boas, são palestras ótimas. Eu já assisti várias dele. Mas não são palestras espíritas. Por quê? Porque ele não fala de espiritismo, ele não é espírita, ele não fala de Allan Kardec, ele não fala de Jesus, ele não cita o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é uma palestra espírita, é uma palestra, mas não é uma palestra espírita. Tá? Então, quem vai à casa espírita vai para ouvir a doutrina espírita. Se a pessoa vai à casa espírita e o orador não fala nada da doutrina, a pessoa sai frustrada. Tá bom? Então, na casa espírita, a doutrina espírita é a que tem que ser fortalecida. E falar de doutrina espírita, falar de Jesus e de Allan Kardec. Tá bom? E aí, vamos lá então. Alguém quer comentar mais uma coisa? Tranquilo? Então, vou dar continuidade, tá? A qualquer momento, por favor, fiquem à vontade. E aí, para que esse objetivo de uma boa apresentação seja bem atendido, a nossa apostila, que eu vou fazer rápidos comentários, né, porque não há tempo de detalhar, e também nos últimos meses foi tida a oportunidade de conversar sobre os vários pontos da apostila, né? Nós dividimos ela em 3 pontos, que o primeiro é preparando a exposição, a segunda é preparando o expositor, e o terceiro são algumas técnicas de oratória e de exposição verbal,
são os 3 pontos aí de preparação do palestrante, da preparação da palestra como um todo. É a preparação do palestrante, do expositor, preparação da exposição e algumas técnicas de oratória e de exposição verbal. São 3 pontos que qualquer um que vá fazer uma palestra tem que estar bem compenetrado disso. Claro que são coisas que a gente faz naturalmente, com a experiência no dia a dia, mas é sempre importante estar relembrando. O primeiro ponto que é interessante a gente fortalecer desses 3 é a preparação da exposição. Vamos falar um pouco sobre isso, a preparação do conteúdo, tá? Do conteúdo doutrinário. Para a gente preparar um conteúdo, claro, a gente tem que gostar de ler, gostar de estudar. Quem não gosta de aprender, como é que a pessoa vai ensinar? É uma coisa básica, mas é algo que precisa ser fortalecido. Então, estar sempre lendo um bom livro, sempre assistindo boas palestras, sempre buscando um bom conhecimento. Hoje, com a internet, ficou muito fácil a nossa acessibilidade ao conhecimento. Hoje nós entramos na internet, eu lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos, tem pouquinho tempo, claro, mas quando eu lembro quando eu tinha os meus 20 anos, eu queria muito assistir palestras espíritas de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, desses palestrantes conhecidos no movimento, e na época a gente tinha que alugar fitas de vídeo lá no centro, tinha que pôr fitas, ligar para as editoras para poder mandar fitas de vídeo para o nosso endereço para assistir no videocassete e tal, era uma dificuldade. Hoje a gente entra na internet, tem tudo que a gente imaginar. Absolutamente tudo, qualquer conhecimento. Você entra no YouTube, digita lá o palestrante que você quer, aparece milhões de conteúdos. E isso falando de vídeos e de palestras, fora ali, mensagens, os serviços de streaming, etc. Então, assim, hoje o conhecimento está muito acessível. Hoje podemos até dizer que só não aprende quem não quer. Salvo exceções, claro, há pessoas que vivem muita dificuldade, que não têm condição nenhuma financeira, enfim. Mas tirando essa parte de pessoas mais simples que passam muita dificuldade, de uma forma geral, todos nós temos acesso, principalmente nós que moramos na cidade grande, que moramos em cidades movimentadas, nós temos acesso ao conhecimento de uma forma como nunca houve na história da humanidade. Hoje, com o celular na mão, nós temos acesso a todo o conhecimento que o mundo inteiro tem. Não precisa a gente ter uma enciclopédia em casa, está tudo no Google. Claro que tem critério para pesquisar, para aprender, mas o conhecimento ele está aberto para quem quiser ter. Então, nós vivemos uma época de ouro e saber aproveitar isso é fundamental. Fundamental. Então, por exemplo, quando nós olhamos a questão dessa preparação da exposição, a primeira coisa que nós temos que fazer, obviamente, é saber o tema que nós vamos abordar. Normalmente, a casa espírita, ela nos dá o tema. Se a casa não der o tema, a pessoa escolhe o tema que vai abordar. Às vezes, a casa deixa livre para a pessoa escolher o tema que ela quiser. De uma forma ou de outra, a pessoa tem que saber o tema que ela vai falar, seja a casa propiciando o tema ou o próprio orador escolhendo o tema. Mas, de qualquer forma, tem que saber o que vai falar. Ninguém pode chegar na hora e não saber o que vai fazer, tá bom? Então, nós temos que ter um norte para seguir. E esse norte quem vai dar é o tema. O tema que me deram, a partir do tema, a gente vai saber o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar com aquele assunto, tá? Então, é fundamental ter um tema e um objetivo. Até porque uma coisa muito importante na oratória é que a nossa tarefa é persuadir, não é só falar. E qual é a diferença? Quando a gente fala, a gente pode falar por falar, sem a preocupação de ser bem entendido. A persuasão é a preocupação que se tem de convencer o outro de que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Então, faz toda a diferença. Eu posso falar por falar. Quando a gente conta uma piada para alguém, quando a gente está batendo papo numa conversa informal, a gente não está preocupado que os outros acreditem no que nós vamos falar. A gente parte da premissa que as pessoas acreditam. Você conta uma história e tal. As pessoas estão batendo papo, dando conversa, é uma coisa sem compromisso. Quando eu estou numa exposição verbal, eu tenho que ter a preocupação de fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou falando.
Então, como que eu vou me organizar para atingir esse objetivo? Das pessoas saberem que a minha mensagem é verdadeira. É o que nós estamos refletindo nesses tópicos. Então, o primeiro ponto, escolher o tema para poder entender o objetivo. Segundo ponto, pesquisar, obviamente, aquele tema. Ler, estudar, pesquisar sobre aquele tema escolhido. Ler, selecionar as informações que nós temos, porque às vezes a pessoa reúne muitas informações e não sabe nem por onde começa. Nós temos companheiros, né, e nesses anos aí fazendo esse trabalho de treinamento de expositores e tal, eu já vi vários companheiros que às vezes falam assim: eu não sei por onde começar, eu reúno tanto conteúdo e não sei por onde eu começo. Olha, nós temos que selecionar as nossas informações. Selecionar as informações. Não adianta eu juntar 30 livros e não saber por onde eu começo. É melhor pegar 5 livros, anotar as coisas principais desses 5 livros e, a partir dali, organizar. É muito melhor. Eu, particularmente, como é que eu faço? Algumas pessoas ficam preocupadas assim, mas o que eu boto no início? O que eu boto no final? O que eu coloco no meio? Algumas pessoas se preocupam com isso. Mas não, nós devemos começar uma preparação de um estudo, de uma palestra, preocupados o que vai ser no início e o que vai ser no fim. Você tem que começar, primeiro, sabemos o tema e nosso objetivo. Então, eu tenho que começar a selecionar aquilo que eu quero falar. Então, eu vou contar a história tal, eu vou citar o livro tal, eu vou fazer isso, eu vou abordar esse assunto, eu vou fazer essa citação aqui. Vai anotando tudo que é importante que está sendo pesquisado. Depois que selecionou esse é o conteúdo que eu quero abordar, agora então eu vou ver o que fica melhor no início, o que fica melhor no meio, o que fica melhor no final. Eu, particularmente, faço assim. Porque se a gente começa a pesquisar preocupado, não, eu quero uma coisa para o início, aí a pessoa vai pesquisar várias coisas, isso aqui fica bom para o início. Daqui a pouco, deixa eu ver o que fica bom para o meio, aí pesquisa um monte de coisa, isso aqui fica bom para o meio da palestra. Dá mais trabalho e se torna mais confuso. Então, eu, particularmente, eu anoto tudo aquilo que eu quero falar naquele dia, depois eu olho para as minhas anotações e vejo o que eu vou botar primeiro, o que eu vou botar segundo, o que eu vou botar em terceiro, o que eu vou botar por último. Porque há conteúdos que ficam bem no início, outros no meio, outros no final. Tá? Então, a organização das ideias ela é fundamental para a gente não buscar muito conhecimento e o conhecimento ficar solto, ficar perdido e não saber nem por onde começa. A gente tem que saber, a gente tem que ter um caminho. Isso na PNL, na neurolinguística, chama-se de modelo. O que é modelo? É o caminho que nós temos a seguir, é a organização. Por exemplo, se eu pegar aqui e der uma pérola, esse exemplo é muito bacana. Se eu der uma pérola para um amigo e ele coloca dentro de uma gaveta, daqui a uma semana eu dou outra pérola para ele e ele guarda no bolso. Daqui a mais uma semana eu dou outra pérola para ele e ele botou dentro de um armário. Daqui a uma semana eu dou outra pérola e ele botou em outro lugar. Quando eu pergunto cadê as pérolas, ele sabe mais onde estão, porque está cada uma num canto. Agora, se ele pega um fio e cada vez que eu dou uma pérola ele coloca nesse fio, ao término de um mês, eu vou perguntar cadê as pérolas. Ele vai me mostrar o fio e vai falar: eu fiz um colar, as 4 pérolas estão aqui. Ou seja, ele sistematizou aquelas pérolas em um lugar e elas estão organizadas. Isso é o que se chama de modelo. É a gente organizar as ideias. Porque ideias é muito importante que se tenha, mas se elas estiverem desorganizadas, elas não vão atingir o objetivo delas. Então, organizar as nossas ideias é fundamental. Tá? Um outro ponto muito bacana também, importante, é a preocupação com o tempo. O conteúdo que nós organizamos tem que estar de acordo com o tempo que a gente tem. Não adianta eu preparar um conteúdo enorme se eu só tenho, por exemplo, 20 minutos para falar, ou 40 minutos, ou 50 minutos, que é a média das reuniões públicas, é 45, 50 minutos, né? Então, se a pessoa tem 50 minutos, não adianta preparar 2, 3 horas de conteúdo. Então, a gente tem que adequar o tempo. Aí, alguns companheiros, às vezes, já me perguntaram assim, eu fico preocupado, às vezes, do assunto não dar o tempo todo e eu precisar acabar antes. E outros já me falaram assim, eu fico preocupado de eu preparar muita coisa e não dar tempo de falar tudo. E sobrar, acabar o tempo e sobrar material, sobrar conteúdo. Já me falaram das duas coisas. E eu sempre digo, na dúvida, prepara sempre conteúdo de sobra. Prepara sempre conteúdo a mais. Por quê? É muito melhor
acabar o tempo e você ter deixado de falar algumas coisas e sobrar conteúdo, do que acabar o conteúdo e sobrar tempo. Então, se você preparou pouca coisa e de repente acabou o conteúdo e você não sabe continuar, vai terminar a palestra antes, vai ser muito mais, como que eu vou dizer, não vai ser o ideal, claro, mas é muito melhor que você consiga ir até o final e sobre o conteúdo, do que acabar antes e ficar aquele vazio. Aconteceu mais na nossa casa isso. O claro que isso tudo são experiências, né? Não é crítica, a gente não está criticando ninguém, são experiências que a gente vai trocando ideia para aprender uns com os outros. Uma companheira da nossa casa estava começando a dar estudos, era a primeira vez dela, e ela preparou um conteúdo que ela achou que daria tempo e não deu. Uma palestra de 40, 45 minutos, quando deu 15, 20 minutos falando, ela encerrou e se sentou. E aí, uma pessoa, um olhou para o outro, ninguém entendeu, porque uma coisa é você terminar 5 minutos antes do tempo, outra coisa é você terminar quase meia hora antes do tempo. E aí um olhou para o outro e quem estava sentado à mesa, um companheiro antigo da nossa casa, experiente, que tem o hábito de dar palestras também. Na mesma hora, ele passou rápido, ele levantou e continuou a palestra, como se fosse uma segunda parte. Então falou, agradecemos a nossa irmã e vamos dar continuidade. E então falou o tempo que faltava. Ele não tinha se preparado, mas ele tinha experiência, porque ele já fazia palestra há muitos anos, então ele o fez. Mas a companheira, qual foi a falha dela? A falha é que ela deveria ter preparado conteúdo a mais, porque era melhor sobrar do que faltar, tá? Então, estou vendo aqui que a Kátia está perguntando se nesse caso é adequado complementar o tema. Então, essa de comentar o tema é sempre uma questão delicada, né? Tem que tomar cuidado para não parecer que está corrigindo o expositor, que está, enfim, chamando a atenção do palestrante, tem que se tomar sempre cuidado com isso. Agora, se a pessoa terminar 5 minutos antes, não tem problema nenhum, isso aí faz parte. Agora, se a pessoa termina meia hora antes, como foi o caso da nossa companheira aqui, na nossa casa, que é uma coisa rara de acontecer, não é uma coisa comum, aí, na minha opinião, eu acho que cabe ou o dirigente da reunião ou uma pessoa mais experiente da casa que esteja presente ir lá e complementar o assunto, para a reunião poder seguir seu fluxo normal. Se a reunião for, por exemplo, de 8 às 9 da noite, né, vai acabar às 8h30, porque um palestrante inexperiente falou só 15 minutos, não, então a pessoa complementa, ou dirige a reunião, ou algum palestrante, tem sempre alguém da casa mais experiente, que faz palestra há mais tempo, que tem mais hábito, sempre tem, essa pessoa pode, então, com autorização do dirigente da reunião, ou do presidente da casa que esteja ali, então vai lá e dá continuidade e comenta, sem constante, bastante, nada, simplesmente agradece a presença dele, a contribuição dele e dá a sua colaboração também. Mas são casos raros de acontecer, e se acontecer, a gente leva com delicadeza. Mas o que eu estou citando isso, só para salientar, é que às vezes o palestrante tem dúvida se aquele conteúdo que ele preparou, se vai dar para preencher o tempo todo. Isso ocorre muito, essa dúvida, quando é um palestrante mais iniciante. Quem tem mais experiência, já essas coisas não acontecem tanto. Mas a gente sempre diz, na dúvida, prepara conteúdo e sobra. É melhor sobrar do que faltar. Tá bom? E aí, dando continuidade, então, com isso tudo, a gente reflete sobre o tema, vai fixar o conteúdo, vai saber aquilo que nós vamos abordar. Nós sabemos o público que nós vamos falar, o público nas casas espíritas é um público muito semelhante entre as casas, as pessoas que estão na casa espírita, é um público muito semelhante. Nós não sabemos, claro, da vida de todo mundo que está aí. Então, ter pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que sejam alfabetas, estejam nos assistindo, pessoas variadas lá, intelectuais, está ali. A gente tem que falar de forma que todo mundo entenda. Tá? Então, conhecer, saber essa realidade do público é fundamental. Se nós vamos para um encontro para expositores ou para médiums, nós já sabemos o público que está ali. Você vai fazer um encontro, uma palestra só para os médiums da casa espírita. Você sabe que ali tem um grupo que já tem bastante tempo na casa, que é trabalhador, então aquele grupo ali você vai falar de um outro jeito, porque não é público começando. É um público que já tem uma certa experiência de trabalhar em mediunidade e quer fortalecer aquele conhecimento, quer aumentar o seu conhecimento em mediunidade. É diferente de falar para pessoas que nunca ouviram falar de mediunidade na vida.
Então a gente tem que saber o público que a gente vai falar. Normalmente é num público da casa espírita, da reunião pública, mas pode ser também em encontros específicos, como esse exemplo que eu dei, encontro de mediunidade, tá bom? Então, é fundamental isso, a preparação da exposição passa por todos esses pressupostos, tá? E lembrando que a palestra, isso tudo está na nossa apostila, a gente vai fazendo só um resumo rápido. A palestra é dividida em 3 pontos, como qualquer apresentação: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E é fundamental que isso esteja bem encadeado. Por isso a gente falou, por isso que eu citei que eu gosto de fazer assim. Claro que cada um tem o seu jeito, mas é bom sempre a gente passar a nossa experiência, que serve como ideia, né? Eu gosto sempre de fazer assim como eu citei. Eu começo a anotar e a pesquisar as coisas que eu vou falar naquele assunto, e depois que eu anotei tudo que eu quero falar, eu então organizo se eu vou botar na introdução, o que eu vou botar no desenvolvimento, o que eu vou botar na conclusão. Porque tem coisas, tem histórias, tem comentários, tem conceitos que ficam bem no início, outros ficam bem no final, outros ficam bem no meio. E a gente tem que definir o que fica melhor em cada situação, tá bom? Então é muito importante isso, a gente saber essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, nós estamos abrindo o tema, o público está conhecendo o que nós vamos falar. O desenvolvimento é o fortalecimento do tema. Nós vamos usar argumentos para poder comprovar para as pessoas que aquilo ali é sólido, que aquilo é verdadeiro. Isso é o desenvolvimento. E a conclusão é o fechamento. É um apanhado, é a mensagem final que as pessoas vão levar para casa. Então, nós temos que saber o conteúdo do conhecimento ser transmitido, onde que ele se encaixa melhor cada coisa. No início, na introdução, se é no meio, no desenvolvimento, ou se é no final, na conclusão. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte, pessoal? Eu falo muito, né? Então, bom, se bem que estamos no encontro de expositores, né? Então é para falar mesmo, né? Tá, mas se alguém quiser falar, por favor, tá bom, pessoal? Sinta-se à vontade. Lembrando também, Dá por licença. favor, pode ir lá. Dá licença. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão do estudo que você trouxe, que é preferível termos um material que sobre do que terminar antes, né? E aí tem outro detalhe que eu acho importante a gente pontuar, quero perguntar para você o que você pensa. Porque, às vezes, realmente a gente tem que ter um material excedente. Mas se o tempo terminou, nós também temos que terminar no tempo certo, né? Sim, E não querer sim, perfeito. apresentar. Exatamente. É esse comentário. Pode comentar. Isso, não. Perfeito, desculpa, é que eu achei que a Sara tinha concluído. Concluí. Tá, ótimo, obrigado. Não, exatamente isso. Por isso que eu falei, quando a pessoa preparar conteúdo a mais, por isso que eu citei, que é melhor sobrar conteúdo do que faltar. Por isso que eu citei, porque se a pessoa preparou bastante conteúdo, acabou o tempo, ela encerra a palestra, então vai sobrar conteúdo. A pessoa guarda aquilo que ela pesquisou para a próxima, não tem problema nenhum. Porque não pode também, isso que a senhora comentou foi ótimo, porque a gente vê isso acontecer. Às vezes a pessoa fica tão preocupada de falar tudo que ela planejou que ela passa do tempo. Nós passamos por uma situação dessa tempo atrás na nossa casa espírita, aqui, de que a palestrante não parava de falar nunca. Então, assim, aí atrasou o passe, atrasou tudo. Então, fica realmente uma situação, assim, constrangedora. Por mais que a palestra seja boa, seja interessante, mas as pessoas têm horário, as tarefas têm horário para acontecer. Então, a gente tem que respeitar. Né? Claro que, às vezes, 5 minutos para frente ou 5 minutos para trás pode não afetar tanto. Então, mas procurar sempre cumprir o horário, tá bom? Então, se a palestra é para acabar 9 horas da noite, um exemplo, cada casa tem um jeito, mas se a palestra vai acabar 9 horas da noite, não pode passar de 9 horas da noite. Né? Não deve passar 9 horas da noite. A pessoa pode terminar ali 5 para as 9, mas no máximo 9 horas. Agora, não achar que está interessante, eu tenho mais coisa para falar e ir falando. Não, se tem mais coisa para falar, paciência. Guarda para a próxima. Faz um fechamento dentro daquilo que já falou e pronto. Né? Nós não podemos extrapolar o horário porque realmente fica cansativo, fica constrangedor para as pessoas. Ok?
Então, isso tudo é muito importante. E essa questão da pesquisa que eu citei no início, né, de pesquisar, que hoje o conhecimento está muito fácil e tal, a internet é um grande material de pesquisa que nós podemos e devemos utilizar. Só eu queria salientar a importância assim da gente saber aonde está pesquisando, tá? Isso é muito importante porque hoje tem muitos livros e tem alguns que às vezes têm uns conceitos um pouco estranhos. Na internet tem sites bons, mas tem sites também que têm coisas um pouco distorcidas. Então vamos procurar sempre na fonte, tá? Então, se eu quero pesquisar um conteúdo, vai na fonte. Por exemplo, quer ouvir uma palestra espírita boa, entra no YouTube, pesquisa pelo nome do orador. Ah, você gosta do Haroldo Dutra Dias, você gosta da Sueli Caldas Schubert, vai lá, assiste diretamente daquela pessoa. Quer pesquisar um bom livro, quer falar sobre Chico Xavier, vai nos livros do próprio Chico, porque às vezes a pessoa vai pegar conceitos assim que não sabe se são verdadeiros. No YouTube, por exemplo, tem várias pessoas dando entrevistas dizendo que conviveram com o Chico e falando coisas que o Chico teria dito. Mas qual confirmação que nós temos? Porque se digo que eu vivi com o Chico Xavier e que o Chico me confidenciou um dia cedo, e aí eu conto esse segredo, como é que eu vou confirmar que aquilo é verdade? Se ele só falou para mim aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A internet está cheia disso, de informações que o Chico falou, que o Divaldo falou, que não sei quem disse, que o outro deixou escrito não sei aonde. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Vamos sempre na fonte, vamos pegar os livros do Chico, os livros de Kardec, né, os livros da Ivone Pereira, os livros de Leon Denis, né, os livros de Joana de Ângeles. Vamos, né, nessa fonte maravilhosa que a gente tem, tá? Hoje, por exemplo, está muito na moda a inteligência artificial, né? Não sei se alguns aqui usam, tem o Gemini do Google, tem o Chat GPT, que acredito que alguns aqui usem e tal. São ferramentas maravilhosas a inteligência artificial. Você pergunta para ela uma coisa, ela responde. Você pede para ela montar uma palestra para você, ela monta. Monte uma palestra para mim com o tema tal, por favor, detalhe para mim como eu posso fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai montar tudo. Não tem nada utilizar a inteligência artificial, maravilhoso. Só tem um detalhe: tem que analisar muito bem o que ela está passando, porque ela pode passar conceitos equivocados. Ela pode passar conceitos equivocados. A inteligência artificial não é perfeita. Eu uso muito inteligência artificial para tirar dúvida, para perguntar, para trocar ideias. É muito bom, porque ela faz um rastreio. Se você perguntar para a inteligência artificial quem foi o filósofo Voltaire, um exemplo, foi um filósofo iluminista do século XVIII, ela vai dar uma biografia de Voltaire e explicar várias coisas do pensamento dele. Ótimo, maravilha, então facilita muito a nossa vida. Agora, é importante fazer uma comparação com outros sites, com outras fontes, porque ela pode falar alguma coisa errada. Então, vamos tomar sempre cuidado. Não está errado. Eu já ouvi algumas pessoas falando: ah, mas eu não gosto de usar inteligência artificial porque eu acho uma coisa meio preguiçosa, ela já dá tudo pronto para a gente. Tudo bem, mas isso não é questão de preguiça, é uma questão de facilidade que a tecnologia nos dá. Quando a gente pega um carro para ir de uma cidade a outra, não é questão de preguiça. Ah, é preguiça porque eu poderia ir a pé. Mas se você for a pé de uma cidade para outra, você vai levar dias caminhando. De carro, a gente vai em poucas horas. Então, o programa é para facilitar a nossa vida. Então, da mesma forma que não está errado você usar um carro, também não está errado você usar inteligência artificial, não tem problema nenhum. Agora, é saber usar. Não é achar que a inteligência artificial vai fazer o trabalho pela gente. O orador somos nós, não é o computador, nem o celular, nem o data show, nem nada. O orador é a gente, tá bom? Então, qualquer recurso pode ser utilizado, desde que a gente saiba utilizar o recurso, ok? E aí, continuando. Uma coisa importante também, é sempre muito interessante, uma coisa que todos já sabem, mas é bom fortalecer, o uso das histórias, né? As histórias são uma excelente ferramenta de exposição, inserir na palestra sempre algumas histórias para ilustrar. As histórias são a melhor ferramenta de comunicação, de ensinamento que nós temos. Tanto que Jesus falava por histórias. As parábolas nada são histórias. Quando Jesus fala, ele está contando histórias. Um homem descia de Jerusalém na direção de Jericó. E aí ele fala do bom matando. O senador saiu a para contar para o senador.
Então, Jesus falava de parábolas, através de parábolas. E as parábolas são o quê? São histórias. Então, e Jesus fazia assim por quê? Porque ele sabia que as histórias são um dos melhores meios de ensino para crianças, para jovens, para adultos. Então, é sempre importante falar com histórias. Não a gente vai ficar só contando histórias o tempo todo na palestra. Vou selecionar 20 histórias para contar numa palestra. Não vai funcionar. Mas você pode selecionar umas 2 ou 3 e intercalar, logo após cada história, fazer comentários. Então, conta uma história pertinente ao assunto e depois, então, faz comentários. Quais os ensinamentos morais que essa história tem para nos trazer, tá bom? Então, as histórias são um excelente meio, não quer dizer que tenha que usar. É apenas uma recomendação que é sempre muito interessante. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história que traz um bom ensinamento. As histórias prendem a atenção, as histórias trazem um fundo moral positivo, trazem um bom conhecimento, distrai as pessoas. Às vezes o público pode estar meio cansado, é natural. Muitas palestras são à noite, às vezes a pessoa chegou direto do trabalho, foi para o centro, a pessoa está cansada, às vezes está com sonolência. Então, acontece, as histórias, elas ajudam a prender a atenção das pessoas, tá? Então, é muito importante também, quem quiser usar esse recurso, é muito interessante como ferramenta de levar o ensinamento e, ao mesmo tempo, de prender a atenção, tá bom? Aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que é preparando o expositor. Falando sobre toda essa parte da preparação da exposição, na introdução, desenvolvimento, conclusão, pesquisa, conteúdo, organização de ideias, etc. Agora vamos falar um pouco sobre a preparação do expositor, né? Algumas coisas são óbvias, né? Mas é sempre importante a gente reforçar. Por exemplo, o palestrante tem que estar sempre estudando, falamos sobre isso, criar o hábito de ler, não ler só porque tem uma palestra, né? Eu tenho uma palestra semana que vem, então vou começar a ler um monte de coisa agora. Não, procure estar sempre lendo, independente de ter ou não palestra marcada para fazer, procurar estar sempre lendo. É sempre importante ter sempre um livro à mão, tá? Que quando chegar o momento de eu preparar um estudo, eu vou ter muito mais bagagem para poder organizar as ideias, porque eu já li. Então, por exemplo, se eu já li os romances de Emmanuel, Paulo Estevão, Há 2000 anos, Renúncia, 50 anos depois, Ave Cristo, que são os 5 romances cristãos que Emmanuel escreveu através do livro. Se eu já li, por exemplo, esses romances, eu tenho uma bagagem enorme de pesquisa. Porque no momento em que alguém me falar, por exemplo, fala sobre o cristianismo primitivo, fala sobre reencarnação, falar sobre reencarnação, eu posso ir lá em Ave Cristo, ou em 50 anos depois, e falar dos processos de reencarnação, porque Emmanuel reencarnou, ele conta a reencarnação dele do livro Há 2000 anos para o livro 50 anos depois. Em Há 2000 anos ele era Públio Lento, e 50 anos depois ele foi o escravo Nestório. Então a gente já tem cabedal para falar de reencarnação. Se eu vou falar, por exemplo, sobre as lutas que os cristãos primitivos travaram para manter, diante da perseguição romana, manter a divulgação do cristianismo, eu vou lembrar que em Paulo Estevão, que Paulo foi perseguido, que Paulo foi preso, que foi apedrejado, tudo isso pela divulgação do cristianismo. Então, olha o cabedal de informações que a gente armazena pela leitura de 5 livros apenas. E estou falando apenas dos 5 livros de Emmanuel, de romances, só para dar um exemplo. Imagina toda a literatura espírita que nós temos, quantas obras maravilhosas. Então, se eu tenho o hábito de ler, na hora que eu vou preparar uma palestra, eu vou lembrar, poxa, eu já li o livro tal, lá tem esse conteúdo, lá tem tal história. Mas se eu não ler nada, quando eu vou começar a preparar um estudo, eu vou partir do zero. O trabalho de preparação ele é muito mais difícil. Tá? Então é fundamental estarmos sempre lendo, pesquisando, aprendendo coisas boas, tá bom? Então, procurar ter o hábito também da oração é fundamental. Na palestra também um ponto muito importante, tomar cuidado com as palavras que a gente usa, evitar gírias na palestra, evitar essas expressões. Eu já ouvi companheiros, até na nossa casa mesmo, às vezes usando gírias, e gírias pejorativas, não chega a ser palavrão, mas são gírias que têm uma conotação de maldade, não é aquela gíria simplória do dia a dia. Gírias que trazem uma conotação um pouco mais pesada. Qual a necessidade? Nenhuma, nós não precisamos disso. Tem tantas palavras bonitas. E pessoas que às vezes falam palavrão. Eu, por exemplo, eu não falo palavrão. Nem no meu dia a dia, não falo. Posso estar em público, posso estar sozinho, não falo palavrão em momento algum. Porque não gosto, não acho bonito, eu não falo.
Mas aquela pessoa que tem o hábito de falar palavrão, às vezes chega num momento que está falando em público, a pessoa está tão habituada que aquilo pode sair sem querer, porque faz parte da rotina dela. Então, tomar cuidado com as palavras que nós vamos utilizar, com as gírias, que a pessoa utiliza, evitar gírias, palavras assim, utilizar palavras normais. Nós estamos utilizando aqui, estamos vendo cada um de nós aqui, há 1 hora mais ou menos, todo mundo utilizou palavras comuns, ninguém falou um palavrão, ninguém falou uma gíria pesada, ninguém falou uma palavra feia, nada, palavras normais que nós estamos pronunciando. E é assim que se faz a palestra espírita, tá? Então, para manter um ambiente mais elevado, um ambiente mais sublimado, que é o que a casa espírita pede. Tomar cuidado também com a nossa vestimenta na palestra, é fundamental. Tomar cuidado com a vestimenta. Às vezes a pessoa vai para um estudo e vai com uma roupa que não está adequada. Às vezes uma roupa que a pessoa vai com por exemplo, vamos supor a mulher, aí de repente vai com um decote enorme para uma palestra. Isso tira a atenção do público, das pessoas. Nós somos humanos, nenhum de nós ali é perfeito ou é santificado. São humanos, claro que as pessoas vão se distrair com o decote dela, ou se a saia for muito curta, claro que a pessoa vai se distrair com as pernas da palestrante, é natural. E o homem é a mesma coisa. Às vezes um homem, por exemplo, um homem muito bonito, como eu, por exemplo, só para poder beber água. Como eu dizia, né? Deu para corrigir a tempo, viu? Como eu dizia, você vê um homem, a mesma coisa. Aí chega um homem, aí vai, por exemplo, dar uma palestra, aí vai, às vezes, de bermuda. Eu, particularmente, já não gosto de bermuda. Tem pessoas que fazem. Eu, particularmente, não o faço. Mas, às vezes, a pessoa vai com uma bermuda, vai com uma camisa muito apertada, ou, às vezes, não só apertada ou curta, mas, às vezes, com um desenho chamativo. Tira a atenção das pessoas. Imagina se eu vou dar uma palestra e minha blusa tem um desenho que não tem nada a ver com o conteúdo. Porque a blusa pode até ter um desenho, não tem problema nenhum, mas desde que seja uma coisa que tenha a ver com aquilo que eu estou falando. Às vezes uma camisa que a pessoa ganhou de um encontro espírita que ela participou, e às vezes tem uma frase bonita na camisa, não tem problema nenhum. Agora, eu posso ir com uma roupa que tem um desenho que não tem nada a ver com o assunto. Absolutamente nada a ver. Então, tira a atenção das pessoas, tira o foco, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa vestimenta diz muito sobre a gente. A forma como a gente se apresenta diz muito sobre nós. A gente tem que estar bem vestido. E não só nesse sentido, no sentido de sensualidade, mas também no sentido de organização, de apresentação. A nossa vestimenta diz muito. E nós não temos que estar nem mal vestidos, nem super bem vestidos. A gente tem que estar vestido de forma adequada. O que faz toda a diferença. É a adequação que conta. Se nós formos na praia, nós não vamos achar ninguém de terno e gravata. Nós vamos achar pessoas com roupa de banho. Mas se a gente for, por exemplo, num congresso, nós vamos ver pessoas de terno e gravata. Mas não vamos ver ninguém com roupa de banho, porque não é o lugar. Então, não está errado usar terno e gravata e não está errado usar roupa de banho. A questão é saber qual o lugar que nós estamos para usar cada coisa. A casa espírita, a mesma situação. Nós temos que saber aonde estamos e saber o que devemos usar. A roupa mal organizada, não precisa de nenhum luxo, também não precisa ser organizada, botar qualquer roupa velha, passando desorganizar. Se organizar de forma simples e fazer o trabalho como ele deve ser feito. Tá bom? Outra coisa, alguém quer comentar alguma coisa, pessoal, até aqui? Disso que eu falei? Sinta-se à vontade, por favor, tá? Então tá bom. Outra coisa também a questão da disciplina, já falamos da questão do horário, né? A questão da disciplina. Então, começar pontualmente o trabalho, chegar cedo, se possível, o palestrante, chegar cedo, terminar na hora certa, terminar na hora certa. É fundamental essa questão da disciplina. Nós temos que nos preocupar com isso. Só não pode faltando 1 minuto para começar a palestra, a pessoa vai correndo para a mesa, não dá tempo de beber água, de cumprimentar ninguém. Procurar chegar com antecedência. Claro que existem exceções em que imprevistos podem acontecer. A pessoa pegou um engarrafamento, isso acontece com qualquer um. E aí chega em cima da hora, chega um pouco atrasado, pode acontecer. Mas tomar cuidado, procurar manter a pontualidade, porque senão isso tira a credibilidade da reunião, tira a credibilidade do próprio palestrante.
Hoje, por exemplo, nós estávamos aqui, assim que o nosso irmão Francisco mandou o link, eu já procurei entrar, já estava aqui esperando para entrar. Ele mandou o link pelo WhatsApp, eu acessei. Imagina se de repente a reunião começa e eu entro 20 minutos depois, e as pessoas olharem, cada um aqui ia olhar, ninguém ia falar por delicadeza, mas iam pensar, eu estou atrasado, será que aconteceu alguma coisa? Poxa, será que ele não devia ter se organizado melhor? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, principalmente quem vai falar lá na frente. Porque o público, se chegar atrasado, não é o ideal, mas não tem tanto problema. A pessoa chegou depois, precisou sair antes, levantou para ir no banheiro, o público é livre. Agora, aqueles que vão estar lá na frente têm a obrigação de, dentro do possível, chegar antes, chegar com antecedência, chegar com pontualidade para fazer o trabalho com calma. Tá? Então, essa disciplina ela é fundamental. Ser humilde, enfim, se colocar nunca superior aos outros, mas se colocar numa condição igual a todas as pessoas, tá? Nós não estamos, não é porque estamos ali na frente que somos melhores do que ninguém, tá bom? Saber que os espíritos nos apoiam sempre, confiar no apoio deles, se preparar para a palestra, não falar de improviso. Não existe aquela coisa de que na hora sai. Na hora sai, e da hora sai uma lição, um aprendizado para que a gente se prepare da próxima vez. Né? A gente tem que se preparar para o trabalho, nós temos que nos preparar, a não ser que você precise falar de improviso, porque a situação assim exigiu. Aí é diferente. Né? Às vezes um palestrante que falta em cima da hora. Já aconteceu lá na nossa casa, por exemplo, nós sempre colocamos alguém para substituir. Tem palestrante e tem alguém para ficar aí de substituto no dia, caso o palestrante não vá. E já aconteceu na nossa casa de faltarem os dois, o palestrante e faltar também o que substitui. São ocasiões raras, mas já aconteceu. E aí o pessoal, quem que está arrumado a dizer que esteja lá no dia? E aí o Eduardo estava lá no dia e foi o que foi lá fazer. Então, assim, foi um improviso, mas um improviso que não dependeu de mim, foi uma coisa que surgiu. Então, na caminhada que eu fiz, da porta, lá do fundo do salão, até a mesa, eu já fui preparando já mentalmente o que eu ia falar. A prática também facilita muito, né? E puxando pela memória o que eu poderia falar sobre aquele assunto. Claro que o assunto poderia até ser outro, como era uma situação emergencial, poderia mudar o assunto, para ficar. Mas é um assunto que eu tinha falado muitas vezes, eu não lembro se era reencarnação, o que era, mas eu já tinha falado muitas vezes sobre o assunto e eu fui então puxando pela memória rapidamente e então deu para fazer o estudo tranquilo. Não faço aqui opções. Óbvio que sempre a gente tendo o tema e o convite prévio, a gente tem que se preparar, não podemos relaxar e achar que na hora vai sair qualquer coisa que não vai, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa, pessoal? Eu achei que alguém tinha levantado a mão, foi impressão minha. Tranquilo? Então tá. Um ponto importante também que a gente destaca na apostila é a questão da superação do medo de falar em público. Acredito aqui que alguns já sejam palestrantes, se não todos, né? Mas eu acredito que alguns ainda tenham medo de falar em público. Tá? Aqueles que têm medo de falar em público, eu tenho uma boa notícia para dar. Fiquem tranquilos que todo mundo tem. Então você não é diferente de ninguém. Tá? Todo mundo tem medo de falar em público. Né? Aí a pessoa fala, mas fulano que eu conheço não tem. Né? Das duas, uma, ou ele não demonstra ter, ou ele já faz, mas ele tem, mas não demonstra ter, ou ele já faz essa atividade há 200 anos e então já se acostumou muito, porque de uma forma geral todo mundo tem. Claro que com a prática esse medo vai diminuindo, mas até quem tem bastante prática às vezes sente ainda um frio na barriga, alguma coisa, é natural. Agora, no início, a pessoa está começando, é claro que esse medo é maior. Já fizeram pesquisas sobre os maiores medos que o ser humano tem, e o medo de falar em público está sempre entre os primeiros. É o medo de falar em público, o medo de morrer, o medo de adoecer. Sempre os três medos que estão a primeiro. Às vezes o medo de falar em público está em primeiro, o de morrer está em segundo, ou o de morrer está em primeiro, falar em público está em segundo. Está sempre entre os maiores medos quando se faz pesquisa dessa natureza. Então, não se preocupe se você tem medo de falar em público, é sinal que você é um ser humano. Tá? Agora, essa é a boa notícia. E a outra boa notícia é que isso não pode ser empecilho. A pessoa não pode deixar de falar só porque tem medo de falar em público. Tá?
Se a pessoa não quer ser um palestrante, quer fazer outros trabalhos, ok, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado. Tem muitas tarefas na casa espírita. Agora, se a pessoa gosta, acha bonito falar em público, deseja participar, não permita que o medo seja um empecilho. Eu estou vendo aqui a Lohane escrever que ela tem medo, mas quer superar. Ótimo, mas esse é o objetivo. A proposta, o princípio da coragem é a superação do medo, não é a ausência do medo. O princípio da coragem é a superação do medo. Ninguém que é corajoso é porque não tem medo nenhum. Os verdadeiros heróis são aqueles que têm medo e superam aquele medo. O medo, nós não podemos deixar o medo paralisar. Eu posso sentir o medo. Sentir o medo, qualquer um sente. O medo é uma reação normal do ser humano. A pessoa pode sentir o medo. Se vem uma pessoa estranha na minha direção e eu acho que pode ser um assalto, eu vou sentir medo. Vai vir uma sensação de medo. É um mecanismo de proteção. É natural. Agora, o que a gente não pode é permitir que o medo paralise. Então, se eu for esperar... Lohane, você que perguntou, mas na verdade vale para todos nós isso. Se eu for esperar não ter o medo, eu não vou começar nunca o trabalho de falar em público. Então, deu medo, vai com medo mesmo. É assim que funciona. Vai com medo mesmo. Eu tenho medo de voar de avião. Por isso, nunca pisou num avião. Vai com medo mesmo. Depois que passar a primeira vez, você vai ver que a segunda vai ser muito mais fácil. Então, tem medo de avião? Vai com medo. Vai com medo mesmo. Mas não sei como eu vou sentir e tal. Vai acompanhado de alguém. Você estando com alguém vai se sentir mais tranquilo. Vai voar de avião com uma pessoa próxima sua. Eu posso ficar nervosa. Toma um calmante. Mas vai mesmo com medo. Superando a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta vai ser muito mais fácil. Falar em público, a mesma coisa. Se tem medo, qualquer um tem, mas no início é sempre mais difícil. Se prepara, estuda, se organiza, procura fazer a primeira vez, a gente sempre recomenda, a primeira vez falar em público no centro, faça em dupla com alguém mais experiente. A gente sempre recomenda isso. Porque você sozinho, falar a primeira vez ali, o medo, a falta de experiência, a pessoa se trava muito. Faz em dupla com alguém. Lá no centro nós fazemos sempre isso. Eu mesmo já fiz em dupla com vários companheiros que estão começando. Se a palestra tem 45 minutos, por exemplo, a pessoa pode falar, por exemplo, 15 minutos, eu falo a outra meia hora. Ou a pessoa fala 20 minutos, eu falo 25. A pessoa que está começando vai se sentir mais confortável, porque está do lado de alguém que ele vai sentir confiança, porque é alguém mais experiente. A pessoa vai falar um tempo menor, ao invés de falar 50 minutos sozinho, vai falar só 15 ou 20, vai ser mais tranquilo para ela essa primeira vez. A pessoa vai ficar tranquila porque ela sabe que se ela esquecer alguma coisa, tem alguém mais experiente ali que vai cobrir. Então, se a pessoa se organizou para falar 20 minutos, o que está começando, 20 minutos, e de repente falou só 10, porque ficou nervoso, não tem problema, aquele outro mais experiente, ele vai guiar até o final. Então, é muito mais tranquilo fazer em dupla com alguém mais experiente, aquele que fica começando, do que encarar um público logo de início o tempo inteiro, 50 minutos. Tá? Claro que tem pessoas que vão fazer a primeira vez e falam 50 minutos sozinhos e fazem muito bem, ótimo, maravilha, não tem problema nenhum. Mas a sugestão que a gente dá é essa, faça em dupla. A primeira vez, a segunda vez, para pegar a experiência, para se acostumar em falar em público, se acostumar com a preparação, tá? Fica muito melhor de conduzir o trabalho, tá bom? E aí a nossa apostila tem esses detalhes que são muito interessantes para a superação do medo, algumas informações, né? Que a gente refletir sobre a questão do medo, por que o medo existe, a reflexão faz com que a gente supere, ajude a superar mais o medo. A reflexão tende, toda vez que a gente visualiza, isso tende a diminuir o medo. Quando nós visualizamos alguma coisa, o nosso cérebro ele não sabe se aquilo está acontecendo de verdade ou se é apenas fruto da nossa vontade. Isso é neurociência. Se a gente faz uma visualização, por exemplo, você vai falar em público, você visualiza você falando em público e visualiza aquilo dando certo, a chance de dar certo é muito maior, porque o teu cérebro já criou as condições para aquilo. Isso é neurociência. Então, visualize você falando em público e dando certo a sua fala.
Outra coisa também, outra técnica interessante para a superação do medo, além dessa que citamos da visualização e além dessa de fazer em dupla. Outra importante também, fale sozinho em casa. Vá para o seu quarto, fecha a porta e fale sozinho ali. Bota os livros de lado e começa a falar o que você fala. Vai puxando a memória se você lembrar tudo, se tudo aquilo você está falando, aquilo que você vai falar na palestra, se você lembra e tal, você vai contando aquilo e aquilo, a memória vai fluindo, tá? É muito importante também essa questão para a superação do medo. O falar sozinho também é muito importante, tá? Porque é algo que ajuda muito. Então, são fatores que ajudam na superação do medo. Agora, o que vai superar de verdade é encarar o medo. Então, não espere o medo acabar para começar. Vai com medo mesmo. A coragem é isso. A coragem não é a ausência do medo, é a superação dele. Tá bom? Então, assim, deu medo, vai com medo mesmo. Essa é que é a proposta da superação da coragem, para falar em público, tá? Claro, isso vale para coisas boas, para coisas corretas. A gente não pode, a pretexto de ser corajoso, fazer qualquer imprudência aí na vida, como muitas pessoas fazem. Não é isso. A pessoa que faz que pega um carro, vai a 200 por hora com o carro, não é um corajoso. É um imprudente, é uma pessoa insensata. A proposta da coragem é nas coisas certas, nas coisas que agradam a Deus. Então, a coragem é exatamente a superação do medo, tá? E aí nós temos a questão das técnicas de exposição verbal. E aí nós temos várias técnicas de exposição verbal que estão na nossa apostila, que podem ser analisadas, podem ser lidas lá com calma. Mas, por exemplo, você usar a voz, ter uma boa voz. A pessoa muito baixinho cansa o público, mas fala alto demais também incomoda o público. Então, ter uma voz boa, uma boa tonalidade de voz. Tá? Outro ponto importante, olhar para o público, olhar para as pessoas, passar a vista pela plateia. Às vezes, por vergonha, tem pessoas que não vai ninguém, ficam olhando para a parede apenas. Olhe para as pessoas, passeia o olho pela plateia. Outro recurso importante, visualização, o data show. A visualização de mídia é algo também é muito utilizado hoje em dia. Músicas também se usa bastante. Tem vários recursos, várias técnicas de oratória que podem ser utilizadas, mas não há tempo da gente detalhar todas elas aqui. Tá bom, meus amigos? Tem muitas coisas ainda que poderíamos falar, mas infelizmente o nosso tempo é curto e sei também que os amigos sabem tanto quanto eu do assunto, mas era o resumo do que nós gostaríamos de passar para que a gente possa, na nossa palestra, em todas as palestras que fizermos, atingirmos a proposta, que é levar a mensagem de Jesus, que é consolar as pessoas, que eu costumo dizer que se a gente fala de Jesus e fala de Allan Kardec, a palestra vai ser sempre boa. Eu costumo dizer isso, porque falando de Jesus e de Kardec, a gente está consolando, a gente está esclarecendo, a gente está iluminando as almas, as consciências, e essa é a proposta da mensagem espírita. Tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu devolvo a palavra para o nosso amigo Francisco, agradecendo desde já o carinho, a presença e a atenção de todos. Eduardo, meu querido, em nome do 8º Conselho Espírita de Unificação aqui de Nova Friburgo, te agradecemos profundamente a sua boa vontade, né, de estar aqui conosco, compartilhando os frutos dos seus estudos. Também rogamos à espiritualidade amiga que continue te iluminando, que você continue divulgando a doutrina espírita. Foi muito interessante, você nos trouxe várias reflexões, uma delas que vai realmente ficar gravada em todos nós, é a necessidade dos palestrantes, dos oradores, estudarem a doutrina espírita. O que a gente tem assistido ultimamente é, por exemplo, a pessoa, né, se tornou orador espírita, só vai na casa espírita no dia que ela vai proferir a palestra. Fora disso, nem passa em frente à casa espírita. A gente tem que criar o hábito de estar na casa espírita, né? Prestigiando os amigos que estão falando, com eles aprendendo, com eles, né? A dinâmica, essas coisas todas, né? E, enfim, fortalecendo o nosso íntimo, também dando apoio à Casa Espírita que nos acolheu, que nos abraçou. Isso é muito importante, tá? Estou falando isso que muitas pessoas, talvez por ter o jogo do Brasil,
muitos não estão aqui para te ouvir, né? Mas posteriormente, com certeza, vão ter acesso a essa gravação. Então, que fica aqui o recado para todos nós, oradores espíritas, estudar a doutrina espírita, estar adeso a um grupo de estudo. Nós temos vários, o EJIT, as obras básicas, enfim. E também, né, prestigiar, né, os outros oradores na casa espírita. Tá? Não é só estar na casa espírita, fui escalado, vou na casa espírita. Né? Isso também é uma situação que a gente tem que parar para pensar. Né? Então, Eduardo, nosso sincero agradecimento. Não sei se alguém, né, tem alguma coisa para acrescentar, mas você deixou aí várias mensagens. Tá desligado seu microfone, Ara. Por incrível que pareça, é Neto. Neto que não me deixa sossegada. Estava respondendo para o garoto aqui. Desculpa, gente. Mas eu vou Então, gente, aproveitar para dar os parabéns para o Eduardo. Foi muito bom, Eduardo. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço. Eduardo Muito sempre obrigado muito mesmo. simpático, muito bom de ouvi-lo, tá? Com certeza você vai ter que estar conosco, né? Quem sabe o Com o dia que você maior estiver de prazer. férias, que você faz um tour aqui pela região serrana, né? Com o maior prazer, Somos, meu amigo. tá bom, querido? Então, Eduardo, mais uma vez, nosso agradecimento. Vamos pedir também, né, um outro jovem, esse realmente é jovem, tá, Eduardo? Foi o Muito bom. Leandro para fazer a nossa prece final, tá? Leandro, é com você, queridão. Bom, então vamos mais uma vez reforçar os agradecimentos ao nosso querido amigo Eduardo. Realmente, oratório espírita não é uma tarefa, não é um bicho de sete cabeças, mas é uma tarefa que nos impõe muita seriedade, muito compromisso e, como você falou, compromisso constante com o estudo, que é o que fizemos aqui nessa noite. Então, a gente agradece e aproveita a oportunidade para levar os pensamentos ao alto. Em agradecimento a essa oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, essa noite de estudo, de reciclagem, de reflexão, que possamos aproveitar as técnicas, as dicas apresentadas pelo nosso irmão, reforçadas pelo nosso irmão Eduardo, e aplicarmos na nossa vivência diária, nos momentos em que estamos dentro da casa espírita, mesmo que não estejamos em exposição, mas na comunicação com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos amigos, e que essa noite de sono possa ser uma noite de reforço daquilo que viemos trabalhando, viemos estudando, e que possamos ter um despertar tranquilo, um refazimento físico, espiritual, para prosseguirmos a nossa jornada de transformação, de melhoria, de desenvolvimento, mais essa etapa encarnatória do nosso progresso. Possamos finalizar o estudo na noite de hoje, dando graças a Deus que assim seja. Muito obrigado. Gente, eu esqueci de falar que no próximo mês, 14 de outubro, nós teremos aqui pela plataforma Zoom o treinamento, né, das pessoas que fizeram o curso, né? Aí o treinamento para quem é de fora de Friburgo vai fazer o treinamento aqui pela plataforma Zoom, tá? Eu queria que todos pudessem estar presentes, né, para a gente fazer essa avaliação junto com os cursistas que vão se apresentar. E no dia 21 21, não, já 20 de setembro, nós faremos no Fraternal, né, de 21, modo Chico. dia 20, que é o 21. aniversário de André, e que ela falou que não ia fazer nada, a gente então marcou isso. A gente ia fazer no Fraternal, né, o treinamento com os cursistas aqui de Friburgo, tá? Às 20 19 horas lá sábado, no né, Chico? 21. 20, Isso, 20 de setembro, sábado, né? 20 de Não, setembro, é sábado. 21 de setembro, que é sábado. Não, Não, 21 de sábado é dia setembro é 20. Não, Jane, domingo. É não aniversário da confunde. André e da minha neta. Ou então o É, calendário É aqui está 20, errado. 20 de setembro é sábado. Sábado. Olha, é. Chico, divulga aí a hora. 19 horas lá no Fraternal, tá? A gente vai ter, né, as atividades fraternal, tal, coral, depois a gente ingressa nesse treinamento, tá bom? E quem puder estar Eduardo, presente, obrigada. Boa noite.